Exemplo 1. Então, no exemplo 1, pede para determinar os extremantes da função f de xy igual a 3x mais 2y com a restrição x² mais y² igual a 1. Então, como que a gente procede aqui, pessoal? Então, a gente pode observar que essa função aqui, z igual a 3x mais 2y, são retas, né? Então, para cada valor, né, as curvas de nível dessa função são retas no plano, tá? Quando eu pego isso aqui igual a uma constante, tá? Enquanto que aqui eu tenho uma circunferência, a circunferência de centro na origem, raio 1, tá? Então eu quero saber quais são os pontos, né, os extremantes dessa função nesse conjunto, tá? Então, para aplicar o método dos multiplicadores de Lagrange, eu preciso identificar quem é a f, que já é dada, e quem é a g. Quem é a nossa g, pessoal? Vamos lá. A nossa g é o seguinte. A g de xy é o que? É a função que dá a nossa restrição. O g igual a 0 é a nossa restrição. Então aqui eu tenho x² mais y² igual a 1. Para ter igual a 0, o que eu faço? Eu passo esse 1 para o lado de cá. Então eu vou ter que a g é x² mais y² menos 1. Tá? Então a g é a restrição. Então é g igual a 0 é onde que a gente quer analisar. Tá? Então sempre que falar com a restrição tal, com a condição tal, essa informação é o que vai nos dar a g. Então aí a gente tem o conjunto B, que é o conjunto dos pontos xy do R2, de tal forma que a g de xy é igual a 0, ou seja, é exatamente o círculo, né? A circunferência de centro na origem e raio 1, tá? Esse conjunto B, é o qual eu quero analisar se a função, quais são os máximos e mínimos da função, né? Os extremantes dessa função. Bom, agora para aplicar o método dos multiplicadores de Lagrange, a gente precisa saber o vetor gradiente da f e da g. Então, quem é o vetor gradiente da f primeiro? Derivada da f com relação a x. Derivada de 3x, 3. Derivada de 2y em relação a x, 0. Derivada de 3x em relação a y, 0. Derivada de 2y em relação a y, 2. Então, o vetor gradiente da f é sempre 3, 2. Enquanto que o vetor gradiente da g vai ser quanto? Bom, a g é essa aqui, não é só aqui, tem que lembrar do menos 1. Tudo bem que no gradiente ele não vai fazer diferença. Então vamos lá, derivada em x. Derivada de x² em x, 2x. Derivada de y² em x, 0. Derivada de menos 1 em x, 0. Derivada de x² em y, 0. Derivada de y² em y, 2y. Derivada de menos 1 em y, 0. Então esse é o gradiente. Então qual é o sisteminha lá que nos dá o método dos multiplicadores de Lagrange? Né? Tem que satisfazer o quê? O gradiente da f tem que ser um múltiplo do gradiente da g e a g tem que ser 0. Então tem que satisfazer esse sistema, correto? Ok? Bom, sempre lembrando que esse sistema aqui, quais são as incógnitas? O que eu estou buscando encontrar com esse sistema? Eu estou buscando encontrar o lambda, tá? Não é x e y, é lambda. A princípio que eu quero verificar. E aí para aquele lambda, aquele determinado valor de lambda, aí a gente encontra o x e o y que vão ser os candidatos a máximo e mínimo, tá? Os extremantes. Então vamos lá. Então quer dizer que o vetor 3, 2 é igual a lambda vezes o vetor 2x, 2y. E qual é a outra equação? G igual a 0, ou seja, x² mais y² menos 1 igual a 0. Então eu quero que satisfaça esse sistema. Então aqui, pessoal, igualdade entre vetores. Então quer dizer que 3 tem que ser igual a lambda vezes 2x. Então 3 é igual a 2 lambda x. E o próximo, 2 igual a 2 lambda y. Ok?
E a equação x² mais y ao quadrado menos 1 igual a 0, ou igual a 1, né? Muito bem. Agora, aqui, pessoal, dessas duas equações, o que a gente observa? A gente observa que o lambda não pode ser 0. Por quê? Se o lambda for 0, vai zerar esse lado, vai ficar 0 igual a 3. Então não pode, o lambda não pode ser 0. Muito bem. Aqui, ó, tem 2 aqui, tem 2 aqui. Então eu posso dividir dos dois lados por 2. Tá? Então aqui, o que eu vou obter? Eu vou obter a equação 1 igual a lambda y. Então, isolando o y, o que a gente observa? Observa que o y é 1 sobre lambda. Aqui, a gente pode fazer a mesma coisa com o x, isolando o x. Então, x é igual a 3, que está lá do outro lado, dividido por 2 lambda. Ok? E aí, agora, eu uso esses dois aqui na equação de baixo, né? Então, eu quero que 3 sobre 2 lambda ao quadrado, né? Que é o nosso x aqui, ó, eu troquei aqui. E o y eu vou trocar aqui também. Mas, no lugar do y é 1 sobre lambda ao quadrado menos 1 seja igual a 0, né? Ou igual a 1. Muito bem. Agora, desenvolvendo aqui, o que a gente obtém? Pode pôr menos 1 igual a 0. Tá, o que a gente obtém aqui? Então, vamos chegar no seguinte. 3 sobre 2 lambda ao quadrado. Então, vai ficar 9 em cima, embaixo vai ficar 4 lambda quadrado. Ok. O outro, 1 ao quadrado em cima sobre lambda quadrado embaixo. Menos 1 igual a 0. Muito bem. Agora aqui eu posso o quê? Eu posso escrever todo mundo no mesmo denominador, né? Eu posso escrever todo mundo sobre 4 lambda quadrado, né? Aqui já está sobre 4 lambda quadrado, então fica 9. Aqui, para se transformar em 4 lambda quadrado, tem que multiplicar por 4. Então, multiplica em cima também por 4. E aqui, como é 1, tem que multiplicar em cima e embaixo por 4 lambda quadrado. Ok? Igual a 0. Então, agora eu passo esse que está dividindo aqui, eu passo multiplicando. Tá? Então, vai zerar. Então, vai ficar 9 com 4 dá 13. Menos 4 lambda quadrado igual a 0. Não é? Agora, isolando o lambda aqui, a gente vai ficar com lambda ao quadrado é igual, passa para cá, passa dividindo, 13 sobre 4. Então, agora passando a raiz, então lambda igual a mais ou menos raiz de 13, aí embaixo vai ficar raiz de 4, que é 2. Então, a gente achou dois possíveis valores para o lambda, certo? Uma vez que a gente acha o lambda, a gente pode voltar aqui nas equações, né? E achar quem são os x e o y, tá? Então, para isso eu vou apagar aqui. Tá apagando aqui. Só para a gente concluir. Então, vamos lá. Voltando. Então, eu tenho aqui o x1, né? Vamos pegar aqui o lambda 1 é o positivo, lambda 1 é o negativo e lambda 2 é o positivo, tá? Então, o x1 vai ser 3 sobre 2 lambda 1, que é igual a 3 sobre 2. No lugar do lambda 1 eu falei que é o negativo, né? Então, vai ficar menos raiz de 13 sobre 2. Então, o 2 está dividindo, 2 está multiplicando. Isso aqui vai ficar, então, 3 sobre menos raiz de 13. Então, isso aqui mais com menos, menos. Aí, racionalizando, multiplica em cima e embaixo por raiz de 13. Então, dá 3 raiz de 13 sobre 13. Tá bom? Poderia deixar 3 sobre raiz de 13? Pode, não tem problema. E quem seria o y1? O y1, ele é 1 sobre lambda, né? Então, 1 sobre lambda 1, que é igual a 1 sobre menos raiz de 13 sobre 2. O mais que está em cima com menos, menos. Aí, 1 pode ser visto como 1 sobre 1, que é uma fração. Quando eu divido por uma fração, é a mesma coisa que preservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, isso aqui é 2 sobre raiz de 13. Tá? Que pode ser racionalizada. Então, menos 2 raiz de 13 sobre 13. Tá?
Também dá. Ok? E isso é o x1, y1. E agora se eu tiver o lambda 2. Então x2 é 3 sobre 2 lambda 2. Que é igual a 3 sobre 2 vezes raiz de 13 sobre 2. Então cancelo 2 aqui. Vai ficar 3 sobre raiz de 13. Racionalizando, 3 raiz de 13 sobre 13. Ok? E o y2 vai ser 1 sobre lambda 2. Ok? E o lambda 2 é raiz de 13 sobre 2, positivo, né? Então 1 dividido por uma fração, preserva a fração de cima, multiplica pelo inverso da segunda, então 2 sobre raiz de 13. E isso é então 2 raiz de 13, racionalizando, sobre 13. Tá? Então logo, os candidatos são... Os candidatos a extremantes são o primeiro ponto, né, x1, y1, ou seja, menos 3 raiz de 13 sobre 13, e menos 2 raiz de 13 sobre 13. Então, esse ponto aqui. E o ponto com sinal positivo, né, ou seja, 3 raiz de 13 sobre 13 e 2 raiz de 13 sobre 13. Então, são esses dois pontos aqui. Bom, e agora, como que eu sei se é um ponto de máximo, se é um ponto de mínimo, né? Porque até agora a gente calculou e encontrou que eles são extremantes, né? Bom, para concluir se eles são de máximo ou de mínimo, o que a gente olha? A gente olha que esse carinha aqui é x² mais y² igual a 1. Então é a circunferência. A circunferência, pessoal, ele é um conjunto fechado. Por que ele é fechado? Porque ele é a própria borda de si mesmo, não é? É só a circunferência, é só a casca, tá? Então, ele não tem nenhuma borda, tá? Quando eu tiro ele, é um conjunto aberto. Então, é um conjunto fechado a circunferência de centro na origem, raio 1. E também é limitado, porque está dentro, por exemplo, de uma circunferência de centro na origem, raio 2, tá? Então, ele é fechado, é limitado. Então, esse conjunto, que é o conjunto que satisfaz essa equação, que é o conjunto B, que a gente está analisando os máximos da função nesse conjunto B, esse conjunto B é um conjunto compacto. Como é um conjunto compacto, pelo teorema de Weierstrass, então essa função admite o valor máximo e o valor mínimo. Então, um é máximo e o outro é mínimo. Para saber disso, eu preciso saber só o valor da função em cada um. Só que veja só, os dois negativos vai me dar um valor negativo e os dois positivos vai me dar um valor positivo. Então, logo, os candidatos são, por outro lado, B é compacto. Então, F admite máximo e mínimo. Em B. Certo? Como F do primeiro ponto, que é menos 3 raiz de 13 sobre 13, menos 2 raiz de 13 sobre 13, é menor que a F no ponto de cima, né? 3 raiz de 13 sobre 13, 2 raiz de 13 sobre 13. Segue que o ponto, deixa eu apagar aqui, então segue que o ponto menos 3 raiz de 13 sobre 13, 2 raiz de 13 sobre 13 é ponto de mínimo. E o outro ponto, né, que é o 3 raiz de 13 sobre 13, 2 raiz de 13 sobre 13, esse aqui é um ponto de máximo. Ok? Então, é essa forma que funciona o método dos multiplicadores de Lagrange, tá? Então, eles vão já
nos dá os candidatos. E aí, se o conjunto B for compacto, a gente sabe que tem o valor máximo e tem o valor mínimo. Então, esses pontos vão ser atingidos. E como a gente achou 2 e temos essa relação, então esse é o de mínimo e esse é o de máximo.